Pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles e vamos para o capítulo hoje sobre a preguiça. Na quinta-feira passada nós havíamos visto o capítulo 1, Fugas Psicológicas, causas psicológicas das fugas, danos imediatos e remoto decorrentes, soluções. Hoje nós vamos ver um pouquinho da preguiça, fatores causais dela, transtornos gerados por ela e terapia para ela. E quando a gente fala no aspecto da preguiça, isso nos remete a duas situações diferentes que pode suceder com essa questão. Uma coisa é a procrastinação. Procrastinar é quando eu, precisando fazer a lavação de uma louça que está na pia, eu começo a varrer chão, começo a mandar mensagem pelo WhatsApp, pego algo para ler a esmo, e a pia na louça está me esperando. Isso é procrastinar. Nesse sentido que eu não estou parada, mas eu não vou em busca daquilo que precisa da solução, que eu devo resolver. Eu fico me ocupando de outros aspectos de atividades e aquilo que precisa ser focado fica aguardando. Então, isso é procrastinar. A preguiça é quando eu nem vou lavar a louça que está na pia e também não me movimento em outras atividades. Eu acabo ficando num cansaço que me vence e uma extenuação e me coloco numa inércia, numa paralisação, que inclusive vai estar ligada à inércia e comodismo. Então, a Joana ela vai trazer que é normal aspirar por conforto e descanso. No entanto, muitos indivíduos se entregam à preguiça sem que aplique esforço físico ou moral pelo conseguir. É nesse sentido que a propensão por uma inatividade ou preguiça, que vai ser vista como uma lentidão para executar qualquer tarefa, vai trazer de uma moleza, uma tardança, um desvio de conduta, uma negligência. E que, quando a gente tem um período reservado para fazer energia, e ao invés de deixar isso por estritamente necessário para refazer energia, eu acabo prolongando, eu vou escolhendo por uma comodidade que se nega a atitude indispensável ao progresso, ao labor, e apresenta como um fenômeno de conduta anômalo. Porque existe aquele refazimento que é necessário. Então, se a gente considerar um indivíduo que deita numa cama para dormir algumas horas de sono, existe algumas horas daquele sono que aquele organismo pede para um revascimento de energia, desintoxicação de substâncias, fortalecimento do indivíduo. A memória, ela é otimizada, ela vai receber reforços, a defesa é nutrida, é burilada, enquanto o corpo está na cama, no sono. Porque mesmo que o espírito desdobra para ir em busca dos seus interesses, o corpo na cama precisa daquelas horas de refazimento. Então, o organismo ele se aproveita para realizar uma série de consertos que são necessários para aquele organismo. E vai acontecer que existe um limiar, que é um limite fino mesmo, em que eu já tive o refazimento que precisava
E agora eu preciso vencer o meu desejo de continuar deitada e dormindo. Porque a inércia, ela pede inércia. E é um desafio para o nosso estágio evolutivo, essa situação. Visto que, quando o indivíduo ele está deitado numa cama há 8 horas, o próprio organismo vai pedir mais deitado. Mas já deu tempo do meu organismo refazer as suas energias, eu preciso romper aquele fio da inércia. E preciso me colocar em movimento ativo, em prol do bem comum. E isso vai variar, inclusive o sono ele tem a sua importância, porque às vezes a gente quer diminuir as nossas horas de sono para fazer ocupações de atividades boas, mas a gente tem que ter cuidado, porque o organismo ele vai pedir uma cota de sono, que é individual, que é um necessário para refazer a energia do indivíduo, para que ele consiga no dia seguinte estar em condição de elaborar. Nesse sentido que cada indivíduo vai saber sua cota. A gente consegue, com autoconhecimento e autorreflexão, perceber quando eu permaneço na cama para além do refazimento das minhas forças, que eu já tenho condição de levantar porque esse refazimento já aconteceu, e eu fico postergando, continuo naquela cama, e da maneira que preciso agir para eu poder sair desse ciclo vicioso, porque a preguiça e o comodismo são ciclos viciosos, porque é uma situação que vai pedindo mais dela. Então, vai dizer aqui da expressação da preguiça de maneira tranquila, quando o paciente se permite muitas horas de sono, permanecendo prolongadamente no leito, mesmo após ter dormido. Ambiente de sombra, cortina cerrada, sem aproveitar o tempo de maneira correta para reflexão, leitura, prece. Se por um lado ele não perturba o outro, igualmente ele não se predispõe ao equilíbrio, à ação, a ir fazer a diferença no meio em que ele está, enquanto no limite da sua força. Lentamente, essa conduta vai se acontecendo enfermiça, vai gerando conflito psicológico ou deles sendo resultante, em face das perturbadoras ideias de que não se é pessoa de valor, de que nada ali acontece de favorável, de que não tem o merecimento e nem recebe dos demais consideração. Então, nesse sentido, o tédio pode dominar a paisagem íntima e vai ter reflexão de uma falta de ideal, na indiferença com que encara qualquer acontecimento, que noutra circunstância constituiria emulação para uma atividade nova. Como hoje, que nós estivemos no Hospital do Câncer, em Barretos, e a gente tinha ido lá para fazer um teste oncogenético, e aquele contato com as pessoas, vivendo situações desafiadoras do adoecimento, porque ali eu pude ter contato com várias situações diferentes, de pessoas com diferentes tipos de câncer, em diferentes estágios de tratamento e luta para lidar corretamente com a doença, não desistir, continuar a trajetória. E o aprendizado que a gente tem é muito grande quando a gente está em contato com a dor. Por isso que quando eu consigo sair da minha inércia, eu vou ao encontro da dor. Para que a dor não me encontre no comodismo, na preguiça, na menos-valia, no vitimismo. E aqui vai dizer que pode acontecer um choque emocional que não foi digerido conscientemente, no qual o ressentimento toma conta da área mental,
vai se considerar uma pessoa perseguida, desprestigiada, cuja contribuição para o desenvolvimento geral fora recusado. Aquele que assim se comporta é vítima de egotismo elevado, visto que somente sente-se bem quando se vê em destaque, embora não dispondo de hábeis recursos para as ações que deve desempenhar. E é uma cilada, porque quando o indivíduo ele acha que ele está sendo perseguido, menos validado, e a sua contribuição está sendo recusada, ele só vai conseguir resolver um pouco a dor dentro dele se colocando em destaque. Então, é uma armadilha do ego, porque ele já está numa condição de vítima do próprio egotismo e que o faz refém. Mesmo ele não tendo discurso hábil para poder fazer isso, porque às vezes o indivíduo ele quer estar em destaque para se sentir bem, para aliviar as dificuldades que ele vive de desamor, de egotismo do qual está refém. Mas ele não tem os recursos para poder fazer este destaque acontecer. Então ele pode se revoltar, até porque ele, numa área que ele gostaria de fazer o seu destaque, ele percebe que tem alguém que se destaca mais do que ele, porque tem recursos hábeis para fazer esse destaque acontecer. E ele, não dispondo dessas possibilidades, isso acaba insuflando nele sentimentos de ciúme, de inveja, de desforço, de despeito, porque ele fica se sentindo preterido e, ao mesmo tempo, desprivilegiado diante do outro que consegue o destaque que ele queria para aliviar a sua dor carencial. Então, é um labirinto que a gente entra e que você mesmo fecha a cadeado e não consegue achar a saída. Então, ela vai trazer que quando o indivíduo ele se sente incapacitado e acha que o seu contributo é recusado e faz a detectação dessa situação, ele vai se refugiar na acusação ao outro, na inveja. Vai negar a si mesmo a oportunidade de recuperar, a fim de enfrentar os embates, que são naturais em qualquer e todo empreendimento. O desinteresse é uma forma de morte do idealismo, em razão da falta de sustentação estimuladora para continuar vicejando. Nesse sentido, que se eu me deixo afogar pela minha preguiça, pelo meu desânimo, pela minha prostração, acaba que eu não consigo sustentar o meu idealismo, o meu desejo nobre. Porque o desejo elevado, ele precisa de um êmulo estimulador para que continue no vicejo. Se eu deixo de ter o êmulo naquela direção, para de vicejar aquilo dentro de mim. E acaba que é esse vicejo que nos faz movimentando. Porque quando nós temos esse desejo de fazer essa areal, eu vou fazer as alimentações vicejosas para que eu consiga movimentar. Se eu paraliso no meu desânimo e no auto-menoscabo e acabo me sentindo inapta, imprestável e não tenho a vontade de correr atrás da minha recuperação, da minha capacitação para melhor contribuir no meio onde eu me movimento, eu vou ficando esmagada por essas vibrações. Elas vão me dilacerando, me inaptando de vez. Porque acaba, gente, que a nossa trajetória ela é feita de mil nadas. Que se o indivíduo ele estiver na vulnerabilidade, no melindre,
e no sentimento de inferioridade, deixando o desânimo ter espaço dentro dele, ele é esmagado por um mosquito. Porque aí já não precisa nem muita coisa para o indivíduo ser esmagado. Um mosquito voando é o suficiente para a pessoa tombar no chão. Por isso que ela vai trazer que esse comportamento vai ser fruto de uma decepção injustificada, que decorreu do excesso de auto-julgamento superior que os outros não puderam confirmar, ou não fizeram a submissão ao seu desplante. Então, quando a gente considera a questão do excesso de auto-julgamento superior, em que eu me vejo numa condição acima dos outros, de destaque, dona da verdade, isso tudo são armadilhas do ego. E quando isso acontece, do momento que alguém não se submete a esse desplante, não confirma, não ratifica a minha superioridade, eu vou me decepcionar. Eu vou me desiludir com a pessoa. E isso vai fazendo agravações no meu quadro. Porque eu quero alguém para confirmar a minha suposta superioridade. Para jogar confete no meu destaque. E acaba que, se eu não tenho recurso hábil nem para lidar com a minha carência, como que eu vou poder destacar em algum aspecto de uma habilidade? Porque aqui nem para os próprios aspectos da minha inferioridade, do meu autodesamor e da minha carência, da minha falta de perdão comigo mesmo, eu consigo resolver. Então, do momento que eu exijo que alguém ratifique a minha suposta superioridade, eu estou cavando um buraco para mim. Eu vou me frustrar com as consequências legítimas. Então, o paciente da preguiça, que pode cronificar, ainda está numa primária faixa de desenvolvimento, sem moral resistência para a luta, nem valor pessoal para os desafios. Porque as lutas elas vão acontecer à revelia de nós mesmos, e do momento que eu tenho resistência moral para lidar com os embates que eu preciso, eu vou ter longanimidade, eu vou ter auto-perdão, eu vou ter o amor lubrificando essas engrenagens. E fazendo esses implementos mentais se reorganizarem. E isso vai me oferindo pessoal valor para o desafio, para o óbvio, para o teste que nos encontra. Porque estar na Terra é encontrar um teste após o outro. Do momento que eu sair bem num, eu já me preparo para o próximo. Isso é estar encarnado na Terra. E aqui nós estamos falando de provação, porque a expiação ainda é mais penosa, porque a expiação é um processo compulsório, que é dolorido, que o indivíduo precisa, a dura pena, viver de maneira resilienciosa, para ele poder dar conta de passar daquela faixa, daquele degrau. E nesse sentido que isso permeia também a nossa trajetória aqui. E quando a gente fala de provação, alcança a todos, até mesmo espíritos missionários que estão encarnados na Terra, porque a provação é um teste para que eu desenvolva algum valor, alguma habilidade diferenciada. Nesse sentido que essa preparação que eu vou fazendo comigo vai me dando essas resistências espirituais, morais e esses ferramentais para poder superar os obstáculos, para poder conseguir me harmonizar com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com as minhas dores. Porque, inclusive, quando a gente fala o aspecto de dor, isso é inevitável. Não há como a gente evitar a dor. Seja a dor moral, a dor física, a dor espiritual. Mas o sofrimento é opcional, porque eu posso passar pelo sofrimento e ir para um lugar de resolução do meu conflito interno. Inclusive, quando a gente fala em dor moral, à medida que a gente vai conseguindo
acertar mais e errar menos, a gente vai resolvendo nossos débitos, porque a gente vai fazendo um cofrinho de créditos morais. E aí a gente vai quitando nossos débitos pregressos que a gente traz até aqui como espíritos imperfeitos que somos. E então acaba que, mesmo que exista alguma dor moral, como alguém me trair, ser ingrato comigo, dependendo da faixa em que eu estou, isso pode significar uma dor moral, que é mais pungente que a dor física, que é mais difícil de resolver. Mas à medida que eu vou conseguindo fazer esse serviço de casa comigo, isso já não vai me afetar tanto. Então, mesmo diante de situações em que alguém devolva com ingratidão o bem que eu tenha feito, devolva com uma calúnia, eu não estou esperando nada em troca pelo que eu estou fazendo. Então já demonstra que eu estou saindo do meu infante moral. Por isso que a preguiça prolongada também expressará uma síndrome de depressão, mediante a qual se instalará distúrbio de comportamento afetivo, social, gerando desconforto profundo e ansiedade. Então, do momento que o indivíduo ele cai na síndrome depressiva, vão se instalar distúrbios complexos de comportamento tanto social quanto afetivo, que vão gerar ansiedades mórbidas e desconfortos profundos, que o indivíduo precisará correr atrás enquanto é tempo, porque do momento que eu não ajo na direção de resolvendo, vai acontecendo que vai agravando. No que vai agravando, a depressão vai ficando de um grau mais intenso. Então, daquela depressão leve que começou e que eu não cuidei por causa da minha preguiça, eu já entro num quadro em que eu não consigo mais sair do quarto. Eu ponho algodão para tampar a fresta da janela para não entrar luz. Eu não consigo contato com a natureza. Não consigo me levantar e movimentar as minhas pernas para poder escovar um dente, tomar uma água, comer um pão, marcar um médico, ir num terapeuta. Eu vou ficando escravizada nesse quadro depressivo, que se eu tivesse atacado lá no móvel, quando começou a preguiça, eu teria evitado, chegasse nesse ponto. Então, a Jana vai falar um pouquinho de transtorno gerado pela preguiça. Então, ela vai dizer que, em relação a qualquer motivo que desencadeie a preguiça, como os referidos, a fuga psicológica e a baixa autoestima são os fatores predominantes nesse comportamento doentio. Então, o indivíduo que ele não encara a sua situação, que ele foge psicologicamente, e ao mesmo tempo que não se ama, que tem uma estima deficitária consigo próprio, ele vai estar nos predominantes amplexos dessa doença. Então, quando a gente considera, por exemplo, a indolência paralisadora pela falta de ação, conduz a muscular flacidez, perda de movimentação, dificuldades na respiração, na digestão, um doentio quadro que tende a piorar cada vez mais, caso não haja uma positiva reação, porque é isso que vai acontecendo. Do momento que eu vou deixando como que tá para ver como é que fica, vai piorando. Não vai ficar como estava a meia hora atrás, porque vai piorar. Eu preciso ter ações concretas, porque se eu desejo resultados diferentes, eu preciso ter ações diferentes. Se
eu almejo chegar num lugar que eu ainda não alcancei, eu preciso estatuir condutas, alinhamentos que vão me permitir galgar esse local. E não é uma tarefa fácil, considerando a nossa situação de espíritos inferiores. Num orbe de prova e expiação, é luta, é golpe, de esforço próprio, de suor. Porque o indivíduo, ele vai precisar vencer toda uma sinergização preguiçosa, porque chegado nesse ponto, ele não está mais sozinho com a preguiça dele. Tem uma turminha importante que insufla a sua preguiça, que se vampiriza dessa energia preguiçosa. Então, suga as energias do vampirizado, do preguiçoso, e o obseda. E que, inclusive, vai acontecer intensificação, porque a obsessão ela pode começar simples, como Kardec traz para nós. Ela vai tendo a amplificação de graus, em que a situação vai piorando, até chegar na subjugação, que o indivíduo já não tem controle da própria vontade. Então, eu estou deitada numa cama, eu estou ali, espraiada, e eu não consigo controlar minha vontade para um querer saudável comigo mesma. O que seria um querer saudável deitada numa cama com depressão? Pegar o telefone e marcar para ir no centro espírita tomar um passe. Pegar um evangelho no lar e fazer a leitura e o evangelho segundo o espiritismo para poder ter o momento do evangelho no lar com água fluidificada. Põe um pouquinho depois numa garrafa, na pia. Ir para abraçar uma tarefa de utilidade. Isso seria alguns aspectos de um querer saudável. Quando eu percebo que eu estou deitado numa cama e que eu estou prostrada, que eu estou num quadro depressivo grave, mas chegado nesse ponto, o indivíduo já não tem o domínio da sua vontade, porque ele pode estar num quadro subjugativo, em que o obsessor domina o querer dele. E aí, desse momento, chegado nesse ponto, pode virar uma fascinação, porque eu não domino mais a minha inteligência. E não dominar a própria inteligência é gravíssimo. O indivíduo cai num quadro irreversível que dificilmente ele vai reverter nessa encarnação. Ele pode vir a desencarnar fascinado, que é quando o indivíduo não percebe o ridículo daquilo que ele está fazendo. Ele faz coisas esdrúxulas e não ajuiza. Ele não raciocina a gravidade do que ele está fazendo, porque ele está fascinado. E nesse ponto, o indivíduo, para poder reverter, é muito difícil, infelizmente. E aí costuma precisar passar pelo desencarne, porque esse espírito vai para o astral, e depois de um tempo, o benfeitor acaba o compulsando a uma nova encarnação para ir tentando resolver o quadro fascinatório. Nesse sentido que vai sendo trago que do momento que eu olho para a minha situação e vou tentando me curar, buscando os ferramentais que vão me dar suporte, eu vou evitando de cair em quadros irreversíveis, porque chega num ponto que a situação pode ser tão grave que até mesmo aquele que está me ajudando precisa ter muito preparo para que eu não descambe por uma situação irreversível. Porque eu já vou ter, inclusive, fragmentação de pensamentos e vou estar em situações onde eu não tenho o comando do que está acontecendo com o meu pensamento, que é essa onda eletromagnética com velocidade acima da luz,
E nesse sentido, eu já não consigo administrar a minha onda. Ela vai ser emitida acelerada para a glândula de secreção endócrina, fragmentária, e vai fazer descarregação da sua substância no sistema imune, onde vai haver desarticulação de defesa. Nesse sentido que a Joana vai trazer que vai acontecer ficar inútil também ao lado do indivíduo, auxiliando na autocomiseração que experimenta. Porque o indivíduo que entra nesse estado, ele está num pessimismo que se assenhoreia dele. A convivência faz-se difícil, o isolamento mais o atormenta, porque a autolamentação passa a constituir-lhe uma ideia fixa, e assim ele culpa também as demais pessoas por não se interessar pela sua situação, nem procurar ajudar. Então, o indivíduo nesse estado acaba que atrai pessoas para a inutilidade ao seu lado, onde aquele que está do meu lado vai ratificar e me auxiliar na autocomiseração, no vitimismo que eu experimento. Então, eu não só fico na inutilidade, no menos-valia, mas eu atraio alguém que se torne inútil ao meu lado. E sempre tem alguém para aplaudir nossa loucura. Não importa o que eu faça de sombra, de vitimismo, vai ter uma turminha para aplaudir. Tem a turminha encarnada, que joga confete para aquilo, e tem a turminha desencarnada, que vampiriza aquelas energias. Nesse sentido, que acaba que num estado que eu esteja de alteração, eu vou atrair tanto encarnado quanto desencarnado para a inutilidade, porque vai estar próximo de mim movimentos inúteis, quando não sombrios e comprometedores, para tantos quantos estão envolvidos pela locupletação de energias danosas. Nesse sentido, que ela dá sequência dizendo que a existência no orbe é constituída por desafio contínuo, que sempre estão estimulando a conquista de uma experiência nova, a desenvolver a aptidão adormecida, ao destemor, à intrepidez, em atividade contínua e enriquecedora, porque são membros que a gente vai tendo para se superar. Inclusive, gente, até mesmo no contato com a dor do outro, igual nós comentávamos a questão do Hospital do Amor, em que várias situações difíceis se apresentavam ali, e a gente, por mais que você tente ajudar, você tem aquela sensação que não fez tudo que podia. Então, essa sensação de que eu poderia ter feito mais é esse êmbolo da vida me chamando a fazer mais, fazer melhor pelo meu entorno. Se a mente não se exercitar em pensamento saudável, ela vai descambar para o entorpecimento, ou para cultivar a destrutiva ideia, insensata, vulgar, que vão fazer a agravação da perniciosa conduta. Então, ou eu exercito meu pensamento no que é saudável, nobre, ou eu descambarei para entorpecer. E também acabarei cultivando as ideias vulgares, destrutivas e insensatas, que só farão alimentar esse feedback, visto que essa retronutrientação, ela vai mostrar o quadro pernicioso. Por isso que o paciente não dispõe de energia para a luta e, por outro lado, ele vai negar a luta, por acreditar na inutilidade do esforço. Então, eu não só me nego a lutar, porque eu acho que é inútil me esforçar,
como eu não tenho energia para lutar. Aí, na falta dessa energia, eu acho que não vou conseguir me esforçar o tanto que precisa. Então, uma coisa vai confirmando a outra. Esforço, destreza, habilidade em qualquer hora decorrem de tentativas exitosas ou fracassadas. É o que o indivíduo permite a si próprio. Resulta da repetição sem enfado, nem queixa, nem azedume, para a conquista e a pessoal realização. Então, aquilo que a gente vai adquirindo de talento, de dom, de destreza, até mesmo a nossa força para esforçar, isso decorre de tentativas, seja fracassada ou exitosa, mas que eu continuo. Então, não foi tão legal, eu tento fazer melhor. Foi bom, eu tento aprimorar. Eu não me dou por vencida, eu vou fazendo o movimento de aprimoramento. E isso vai significar que eu consigo repetir sem queixa, sem prostração, não importando com cansaço, desânimo, ingratidão, porque eu pego esse ritmo nobre. E isso permite que eu repita quantas vezes se fizerem necessárias, até conquistar, até me realizar moralmente. Porque o amor para auxiliar aprende a repetir. Repetir indefinidamente é uma característica das almas que amam, dos apanágios heróicos, martirosos, daqueles que conseguiram vencer a própria humanidade. E tiveram a renúncia por mistério da sua ação. Nesse momento, a alma nobre, ela consegue repetir indefinidas vezes. E isso é que permite que ela vá aprimorando, porque eu não vou conseguir fazer melhor se eu não me permitir as repetições. Inclusive, repetições com deslizes, com falhas. Se eu quiser sempre o 10 para fazer, eu não vou melhorar o que eu faço. Se eu não me permito os deslizes, os aspectos que eu, analisando o que eu fiz, percebo que em tal ponto preciso melhorar. Num outro ângulo, preciso estudar mais um tal recorte. Num terceiro areal, necessitarei de mais autoconhecimento. É isso que vai me permitindo fazer essa concatenação de aprimoramento. Agora, se eu não tenho paciência para repetir, para insistir, para perseverar no bem e para acolher as minhas limitações e aquilo que eu olhando toma a melhoria que preciso realizar naquilo, eu não vou sair do lugar. É por isso que o indivíduo que aprende a amar é aquele que ama a si mesmo, que ama o outro, ele repete quantas vezes for necessário, sem paciência, sem desânimo, sem enfado. É nesse sentido que, na preguiça, pelo fato do indivíduo se adaptar à inutilidade, ele castra o seu psíquico, da referência do libertador tentando. Então, do momento que eu me adapto à inutilidade, eu não tenho força para as tentativas libertadoras. Isso é uma castração. Nesse sentido que esses referenciais dos tentames libertadores vão se distanciando de mim. Porque até mesmo para que eu tenha os tentames nobres, eu vou precisar ter força. E eu vou conseguindo força na insistência em repetir aquela tentativa. Se no primeiro deslize que eu dou, na primeira queda que eu aconteço, eu desisto de mim mesma, eu não crio força para aquele caminho. Nesse sentido que
Até considerando a nossa musculatura moral, isso pede as repetições, a constância, a fidelidade ao ideal, o atendimento ao nosso propósito de vida, que são tarefas sacrificiais. Então, se eu não venço uma preguiça, uma inércia, eu não vou dar conta das tarefas sacrificiais, mais exigentes que me esperam. Então, o outro não conhece o transtorno que se opera no enfermo, mas sabe que o esforço desprendido poderá contribuir eficazmente para alterar a situação em que se encontra. Nesse sentido que, ao entrar numa insensibilidade em relação a si próprio, a sua recuperação, ao sofrimento que ele possa ocasionar no seu lar, que desestrutura-se, mais complicará o quadro, porque bloqueia o discernimento em torno dos deveres próprios, transfere para o próximo a responsabilidade que lhe pesa na consciência e tarefas que devem ser desempenhadas em seu benefício. Então, se eu bloqueio o discernimento em torno do meu dever, eu já não vou ter esse comando, essa lucidez. Do momento que eu transfiro para um terceiro as responsabilidades que me pesam na consciência, eu vou acabar não fazendo o que eu preciso. E a minha cota de esforço vai ficar em aberto. Aquilo que eu vim fazer nessa encarnação vai ficar esperando. Inclusive, quando a gente considera que a tarefa que eu vim desempenhar aqui, a primeira beneficiada será eu. A preguiça mina a autoconfiança e vai fazer a destruição da possibilidade de recuperação pronta. Atrai espírito ocioso, que se compraz no banquete de energia animal do paciente, telementalizado e conduzido às mais graves fases, de forma que prossiga vampirizado. Porque, chegando aqui, o obsessor que vampiriza o paciente, ele vai o conduzir de maneira que prossiga vampirizando. Se alguém está vampirizando a minha energia, ele não quer deixar de contar com essas energias que ele está sugando. Então, ele vai, à guisa de marionete, de um joguete na sua mão, me prostrar de maneira que eu prossiga sendo sugada energeticamente. O centro vital da emoção e do comportamento são explorados por infelizes entidades, decompõem-se, funcionando com irregularidade, destrambelha a organização somática, já que sentimento e psique estão afetados seriamente. Daí ela vai trazer um pouquinho a terapia para a preguiça. Então, ela vai trazer um pouco que o indivíduo começa a sentir vergonha pelo estado em que ele está, se sentir constrangido pela inutilidade existencial, e dá início ao labor renovativo. Deseja conquistar saúde, bem-estar, sem mecanismo perturbador ou escapista. Então, ele vai aceitando novos exercícios de despertamento, libera uma quantidade grande de energia armazenada, que se encontrava impedida de funcionar em razão do mecanismo de fuga do real. É necessário que a leitura edificante passe a influenciar o painel mental. E as histórias velhas de autocompaixão que se estava acostumado, fazendo parte do cardápio existencial, cedam lugar aos estímulos de convivência boa, afetiva, social, motivando constantes avanços. Então, os aspectos de autocompaixão, de vitimismo, de autocomiseração, isso precisa ir sendo desatrelado, tirado do nosso cardápio diário. Porque a gente vai conseguindo os tentames de uma convivência boa onde estamos e vai motivando o avanço
sem solução de continuidade. Então, a oração e a bioenergia vão oferecer recurso inestimável, ao lado da psicoterapia, cimentada em labor bem direcionado, a fim do paciente voltar ao mundo real, com uma disposição nova, encontrando estímulo para prosseguir no trabalho que ele realiza, que é uma necessidade. O nosso estágio evolutivo, ele depende de um serviço nobre. Se eu não me envolvo em alguma área de utilidade existencial, eu não consigo me manter numa faixa elevada. É por isso que a ociosidade, a preguiça, o comodismo, ele me desequilibra. Inclusive, gente, porque do momento que o indivíduo ele abraça a proposta do bom labor, ele vai acontecer o espírito de serviço que o abençoará. Porque quando o homem descobre a satisfação de trabalhar por todos, de consolar o aflito, de aliviar a dor, de renovar a esperança, ele resolve os enigmas mais graves de si mesmo. O terrestre plano é uma escola feliz e atraente para os que saibam receber as suas lições. Então, é desse momento que o indivíduo ele está imerso no trabalho nobre, é que ele vai descobrir a satisfação de fazer o bem. E isso vai resolvendo os seus enigmas mais graves, que estão dentro dele mesmo, em códigos, e que ele não logra decifrar, dissolver, resolver. Mas do momento que ele se engaja numa atividade nobre, ele vai fazendo essas decifrações. E aí a gente vai conseguindo perceber que estar encarnado na Terra é uma feliz escola, atraente e auxiliadora para os que saibam receber as lições. Por isso que do estágio que nós estamos, envolver-nos num trabalho em que eu seja útil para alguém é um imperativo. Ah, eu gosto de cuidar de cachorro, então eu me envolvo numa ONG que leva água para animais de rua, que leva ração. Eu vou para um canil ajudar a dar banho no cachorro, ajudar a dar um penso para ele. Ah, eu gosto de costurar, então eu começo a fazer roupinhas para bebê, para doar. Eu faço confecção de mantas para distribuir para a população de rua no frio. Eu costuro tapetes para poder entregar para a população vulnerável. Ah, eu gosto de planta. Então, eu me alio a um local espírita onde eu cuido da jardinagem ali, que vai permitir aquele aroma das rosas, que vai poder perpassar aquele ambiente com a oxigenação que as plantas oferecem. Então, eu cuido daquele jardim, eu rego, eu ponho fertilizante, eu podo. Alguma coisa eu preciso me engajar. Não é apenas querer, achar bonito, interessante. É necessidade, trabalho no bem. Eu preciso descobrir o local que eu melhor me encaixo e tem trabalho de utilidade para toda aptidão. Se eu jogo uma determinada ação na internet, eu vou encontrar um monte de opção dentro daquilo que eu tenho habilidade e que eu melhor poderei ser útil. Nesse sentido, que encontrar o lugar da utilidade em que eu possa me doar de maneira que eu voluntariamente beneficie as outras pessoas é o único caminho para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio mental.
Essa atividade bem dirigida vai constituir esse eficaz lubrificante no mecanismo orgânico, no mental implemento, estimular a emoção agradável, de modo a se conseguir a saúde do ser. E nesse sentido que vai acontecer para esse prélio esse despertar terapêutico para mudar de conduta, mas que vai depender do indivíduo, porque eu posso querer fazer para o outro esse esforço, mas eu não sou permitida. Então, se a gente pega uma mãe que está com um filho numa situação de drogadição, adicto, e que ela quer muito que ele saia dessa situação, ela poderia querer fazer o esforço no lugar dele para que ele largue aquele crack, aquele bombril que ele associa com aquela aspiração, aquele cigarro, que tem a substância mais cancerígena que existe. Mas ela não pode. O esforço que esse filho precisa realizar vai ser cobrado dele. É nesse sentido que eu posso rezar pelo outro, posso dar o meu testemunho, que vai ajudar o outro, posso levar o outro no centro espírita, ajudar o outro a engajar numa atividade útil, marcar um terapeuta peli. E hoje, com a facilidade das redes sociais, a pessoa, para marcar um terapeuta, não precisa nem ir na sessão pessoalmente. Pela internet ele faz uma sessão de terapia. Mesma coisa com um médico de alguma área. Então as facilidades permitem otimizar isso. Então essa mãe pode fazer esses aspectos para esse filho, mas o esforço que ele vai precisar verter vai ficar esperando ele fazer. Nesse sentido que quando a gente considera o pródromo do equilíbrio emocional, o natural desejo de recuperar, nós veremos a preguiça como algo monótono, irritante, sem sentido, enfadonho, que causa desnecessária aflição, porque dela nada de útil é retirado. E também será importante aqui destruir a identidade de preguiçoso, de inútil, de doente, porque o indivíduo vai experimentando a alegria que decorre do ato de servir, dos ativos instrumentos para a produção de tudo quanto significa realização de si mesmo. No subsequente cairão os antores, que dificultam a global visão da vida, o ego cederá do lugar às necessidades de convivência, e também da fraternal compreensão, abre espaço emocional e mental para mais audaciosa realização. Então, aqui vai dizer que os nossos antores, as nossas viseiras, elas vão caindo, as escamas, né, que Jesus falava. Porque nós temos escamas sobre a nossa visão que nos impede de ter essa perspectiva global da nossa vida. Então, do momento que essas escamas vão caindo, esses antolhos, essas viseiras, o ego vai ceder espaço para a necessidade de compreender, de conviver. Isso abre espaço, tanto psíquico quanto de emoção, para uma audaciosa realização, um passo acima. Porque a gente vai divisando tentames mais audaciosos, mais elevados, porque a gente vai fazendo a preparação para estar lá. Não é uma resolução simples, de imediato efeito, em miraculagem, porque isso não existe. Mas após um período largo de ociosidade, todo o organismo físico e emocional encontra-se com limites impostos pela lassidão. Por isso que, à medida que a gente vai aguardando, a gente vai tendo limitações laçosas
que vão fazendo a dificultação. E é nesse sentido que ela vai trazer que quando um amigo e candidato a auxiliar quem estava nessa situação se torna evitado, é tido como perturbador da sua paz, censor, adversário, é como se a indolência algo tivesse a ver com harmonia íntima e tranquilidade. Porque o indivíduo poderá se armar contra o recurso alternativo de saúde, foge daquele que deseja auxiliar, infundindo-lhe bom ânimo, e quando é surpreendido por alguma orientação, reage logo com violência intempestiva, dizendo que o outro não sabe o que ele sente, não acredita no que se passa no seu mundo íntimo, pensa que ele está fingindo. Porque ele vai preferir ser lamentado a receber amor. Opta por experimentar compaixão a ter o estimulante companheirismo. Vai para o caminho da solidão experienciar uma agradável convivência. Também, vez outra, ocultará no mau humor. Torna-se ofensivo contra aquele que o convida a mudar de alternativa, explicando para ele que tudo depende exclusivamente dele, já que ninguém poderia tomar a medicação no lugar dele, de que somente ele necessita, que é esse aspecto que nós falamos, porque quando uma pessoa precisa de um dado penso, ela necessitará realizar isso por si mesma. Eu não posso fazer isso pelo outro. Eu posso dar auxílios, mas que tem limites de ser uma outra pessoa. Somente o próprio interessado na sua cura, ao se tornar médico de si mesmo, procurar se autoconhecer, se amar, se perdoar, se ajudar, é que vai logrando algum resultado. Porque, caso contrário, os outros podem me amar, podem trazer ferramentais para me ajudar, que vão ficar infrutíferos diante de mim, se eu não tomo a iniciativa de pegar aquele ferramental, de utilizar aquele auxílio. Inclusive, é por isso que a questão da autocomiseração, o vitimismo, é tão pernicioso. Porque o indivíduo nesse estado, ele se condói de alguém trazer ajuda para ele, porque ele está no vitimismo. É por isso que quando eu saio dessa situação, eu tomo a rédea do meu destino. Eu consigo me ajudar e consigo receber a ajuda do outro. E consigo também ajudar a outrem. Mas é um ioiô que vai acontecendo a partir do momento que eu faço isso comigo. Porque aí, tudo bem eu precisar da ajuda do outro. Eu vou conseguir formular minha necessidade. Falar sobre ela. Porque do momento em que eu me revolto contra tudo e contra todos, eu não consigo pedir ajuda. E aí eu vou piorando. Nesse sentido, que pensar é uma bênção, porque vai auxiliar nossa capacidade de raciocínio, a fim de podermos elaborar propostas e projetos que mantêm a alegria de viver, o entusiasmo. Concomitantemente, sói alguma lucidez. O paciente critica-se por não dispor de força para modificar o quadro em que está, desanima ainda mais por acreditar na impossibilidade de reabilitar-se. Nesse sentido, que até mesmo o nosso pensamento ele precisa ser emulado para o bem, porque eu tenho que ter força até para pensar direito, para dominar minhas emoções, minhas palavras, porque senão eu vou ficar a esmo, a devaneio. Qualquer vento me bate num poste, depois me joga sobre um latão, tipo um saco vazio, que não para em pé. Em realidade, o indivíduo não estará pedindo ou desejando ajuda real, antes apresentando reclamação de sua falta, para melhor comprazer-se na situação em que espontaneamente se entrega, ligado ao vitimismo. Sente-se bem, de certa forma, patologicamente, com a falta de atividade.
a tendência é ficar inútil, torna-se um fardo pesado para a sociedade, para a família, porque nós vimos para produzir onde nós estamos. E se eu não vou nessa direção, eu vou ficar vampirizando os recursos do planeta. Eu tomo para mim, chega a minha hora de ir embora, eu olho para trás e vi que eu só suguei os recursos do planeta, eu não deixei nada de bom. Então, esses são os riscos que a gente corre quando a gente se entrega à ociosidade, porque isso vai debilitando nosso caráter e nos impede de realizar qualquer esforço em favor da nossa reabilitação, da nossa recuperação. Então eu vou ficando inerme, e aí o tempo vai passando, o indivíduo chega nos 40, nos 50, não sabe o que veio fazer aqui, fica sugando os recursos do orbe, e quando soa o momento dele voltar, ele vai lamentar, porque até mesmo quando a gente está aqui encarnado, diante de situações lastimosas do nosso lado, por mais que a gente faça, a gente tem a sensação que não fez tudo que podia, o desejo de fazer mais. Imagina quando a gente desencarnar e olhar para trás, se a gente ficar nesse prejuízo, vampirizando os recursos, sem deixar nada de bom, vai ser um peso consciencial, uma dor muito grande que a gente vai experimentar de perceber que nós não aproveitamos o tempo naquela proposta que houvera sido acordada para nós, de deixar frutos bons, de multiplicar nossos talentos. Porque quando a gente está em contato com alguma situação difícil que for, no nosso meio, algo que a gente esteja vivendo, a gente sempre tem a sensação que ficou aquém. Mas isso acontece porque as necessidades são muitas, elas pipocam por toda parte. Nós não vamos dar conta, num queima-roupa, de dar todo o auxílio necessitado no nosso entorno. Então, sempre a gente fica com essa questão de ter feito menos do que poderíamos. E isso é um despertamento para a gente não parar, para a gente aprimorar nossos recursos, porque aí a gente vai conseguindo fazer mais em menos tempo. Então, se eu me comprazo na situação de vampirizadora do planeta, vai acontecer que quando eu desencarnar e que eu já não puder mais voltar atrás, agora eu vou ter que esperar uma outra encarnação para fazer diferente, o peso consciencial é muito grande, o remorso que o indivíduo experimenta. Gerando grande dose de ressentimento, não há como esclarecer esse indivíduo na postura que ele se entregou, mantendo o desejo de destruição de tudo quanto lhe pareça ameaçar a conduta enfermiça e de raiva. Também poderá se escorar a preguiça para continuar afligindo pessoas desavisadas, na qual o isolamento se apresenta como uma vingança contra a sociedade, não deseja se envolver com ninguém ou com nada, se distancia cada vez mais de tudo quanto diga respeito a espiritual, social e familiar. E aqui, gente, inclusive espiritual, o indivíduo está militando no centro espírita ou na igreja da sua predileção, e ele para de ir. Começa a faltar, depois não vai mais. E às vezes nem avisa porque que não está indo mais, para de ir. Isso acontece muito. E é um alerta para nós, porque eu, como espírito inferior, estou correndo esse risco, se eu não vigiar e orar. Porque acaba que o indivíduo, ele vai desejando se isolar para não se envolver com ninguém ou com nada, vai fazendo um distanciamento subrepetício, às vezes sem dar uma explicação, some daquele trabalho. Vez outra ele pode deixar uma carta explicando por que ele parou de ir. Mas a questão é que o afastamento do labor dele na área da espiritualidade vai enfraquecê-lo. Ele vai ser o primeiro a ser maleficiado. E os obsessores tentam fazer isso conosco. Tentam nos isolar, porque assim fica mais fácil nos subjugar.
Então, o indivíduo vai se detectando incapacitado e isso vai acabando que falta horizonte mental mais amplo, aceita Antônio idealista que impede uma visão profunda e complexa das formulações espirituais e das coisas, limita o campo de observação, cada vez mais estreito, que perde a luminosidade e o colorido. Então, do momento que eu aceito essas viseiras idealistas, eu perco a profundidade visional e a complexidade das formulações espirituais das coisas. Então, algo que tem um grande ensinamento já não comove uma fibra íntima, não toca uma tecla dentro de mim. Eu fico indiferente e perco a capacidade de captar aquilo que Jesus está querendo dizer com aquela situação. Isso vai fazendo a limitação do nosso campo de observação, porque vai estreitando. Então a gente já não vê a bênção que é aquele labor, a luminosidade, o colorido. Então vai levar a uma avaliação que é deprimente, não tem capacidade de ver conquista encorajadora que já realizou, nem possibilidade quase infinita de edificar e crescer. E aqui, inclusive, uma das coisas que ajuda é colocar as nossas conquistas até aqui. Isso vai te ajudar a perceber as suas encorajadoras conquistas. Consequentemente, ao perceber o que você já conquistou, isso vai te encorajando e te dando esse know-how para as possibilidades diante de você, que são de edificação e de crescimento sem limite. O céu é o limite, porque isso vai para além. Por isso que o centro de atividade seria o ego, que somente considerará a si próprio, evita espraiar-se em direção dos outros, cuja convivência poderia aurir alegria e entusiasmo, retomando o arado que sulcaria o solo dos sentimentos, para plantar bem-estar e boa vontade. Sob outro viés, pode apresentar-se com perda de entusiasmo por viver, ausência de motivação para realizar qualquer esforço significante, ou algum tipo de estimuladora ação. Então, é a questão da desistência, que é um perigo, quando começa a entrar a ideação suicida, automutilação, dores que estão insuportáveis para o indivíduo. Então, ele vai tendo uma ausência de motivar para realizar qualquer esforço significante, e também ele não vai ter esse êmulo para uma ação estimuladora. Nesse sentido que essa desistência ela é um perigo, porque ela começa a subrepetícia. Logo, os obsessores locupletam isso, vampirizam isso e podem, inclusive, arrostar o indivíduo para um estado de autodestruição, que descamba para uma tentativa de tirar a própria vida. Danosa, torna laços membros, a mente lenta no raciocínio, apresentando após algum tempo distúrbio de locomoção e de linguagem, porque vai acontecendo essa lacidão dos nossos membros, da nossa mente, nossa capacidade de elaborar pensamentos adequados, de controlar e conduzir o que a gente pensa para coisas boas, nosso sentimento, a nossa palavra, a nossa ação. Então a gente vai ficando tombado diante da situação. E isso só disturbiar na locomoção e na linguagem. Porque tanto o movimento do indivíduo orgânico, ele vai tendo repercussões, quanto a linguagem que o indivíduo usa. A pessoa assumirá a posição retraída, silenciosa, evita qualquer estímulo que a possa arrancar da constrição ou que espontaneamente se submete. Poderá também se transformar em mecanismo contra si própria,
E esse aspecto da autodestruição, que vai agasalhando a ideação suicida, tem a ver com a ausência de aceitação de si mesmo. Perde o contributo necessário da autoestima para uma existência saudável. Porque a autoestima é que nos contributará para aceitarmos a nós mesmos. Nesse sentido que eu preciso me amar para que eu consiga me olhar, me cuidar, me curar. Se eu não dou conta de resolver o meu amor comigo mesmo, meu perdão comigo mesma, eu não conseguirei me aceitar. E aí eu estou dando espaço para as autodestruições, para as automutilações, para os menoscabos com as dores que vivo. Porque tanto fez, tanto faz. E aí aquilo vai ganhando espaço dentro de mim. É um tormento que se avoluma, transformando-se em pessimismo a propelar cada vez mais, situação de ressentimento e negatividade. Por isso que ela vai trazer que surgiria naturalmente, expressando-se como efeito de algum tipo de cansaço ou mesmo necessidade de repouso, de entusiasmo para a luta existencial, de recomposição de força, mas é sorrateiro. E nesse sentido que ela vai trazer para nós a urgência de uma ação efetiva para lidar com isso. E Jesus, ele já houvera trago para nós que a luz, ela é para ser colocada sobre o candeeiro e não sobre o molde. A hora que eu acendo uma luz, não será para eu colocar isso debaixo da cama. Nesse sentido que ele nos traz que quando acende-se uma lâmpada, é para colocar em cima do móvel para que outros sejam beneficiados por essa iluminação. Então ele vai dizer na parábola da candeia: ninguém, pois, acende candeia e cobre com alguma vasilha, ou põe ela sobre o leito, no módio que a encobertará. Põe assim sobre o candeeiro, para que veja a luz os que entram. Porque não há nada oculto que não se manifestará, nem escondido que não será conhecido e virá a público. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas ao que não tem, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Então, Jesus vai trazer que para a gente ter cuidado como a gente está ouvindo. Aqui tem a questão da visão, que Joana tratou muito, porque são nossos sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar, mediunidade. Daí que a gente tem que ver bem como a gente está vendo, como a gente está ouvindo. Daí esse alerta de Jesus é para que a gente tenha essa atenção com o que nós estamos fazendo com a nossa habilidade, com a luz que a gente acende. Porque do momento que eu deixo a minha dor me dominar, eu estou colocando esse candeia debaixo da cama. Por outro lado, se eu uso aquilo que eu estou vendo, ouvindo, para poder trabalhar as minhas habilidades, para me amar, fortalecer minha luz, eu estou colocando isso sobre o candeeiro, para que os que entrar vejam a luz. Então, desistir de mim é colocar a luz debaixo da cama. Ao invés de eu levar o auxílio para o outro, eu vou levar a minha sombra, a minha desistência, porque inclusive eu vou deixar de fazer a tarefa comprometida no astral. E aí Jesus vai dizer que aquele que tem, ele vai receber mais, porque é aquele que está trabalhando a própria luz, que está se esforçando para reformar-se moralmente, nos sentimentos de perdão,
bondade, clemência, caridade, tolerância, renúncia. Mas aquele que não tem, porque não faz esse trabalho de reforma moral e fica na sombra, na desistência de si mesmo, deixando que a erva daninha tome conta do seu cosmo mental, até o que ele parece ter vai ser tirado, porque aí ele poderá ser arrastado para os estados graves de autodesistência. Do momento que ele venha começar a se machucar ou a vir às vias de fato de um autoextermínio, até mesmo que ele parecia ter, ele teve tirado de si, mas por um movimento que ele foi deixando. E aqui a gente sabe da misericórdia divina, que não nos abandona. Aquele que vem a cair nas malhas das próprias desistências, ele não está eternamente condenado a ficar sofrendo isso. Em algum momento ele vai ser recambiado para a reencarnação, mas é um processo longo. Não é de uma hora para outra. Como nós falamos de um indivíduo que esteja num quadro de fascinação, que é gravíssimo, e ele venha desencarnar nesse quadro, ele não vai de um instante para o outro se recuperar. Ele vai passar por um processo longo no astral, que só Deus sabe quando ele vai poder voltar para a encarnação na Terra. É por esse motivo que a gente tem a confiança na misericórdia divina e sabe que o indivíduo que cai em alguma situação gravosa, que é um risco que todos nós corremos, dado o nosso estágio evolutivo, por isso Jesus nos alerta de vigiar e orar, ele não está fadado à condenação daquilo para sempre, mas são situações que vão pedir toda uma trajetória de expiações, às vezes dolorosas, encarnações em nível muito baixo. Porque são repetições que vão acontecer. Por isso que, sabedores do amor de Deus por nós, que deseja que nós tenhamos o bom aproveitamento da lição, vamos fazer isso por nós, enquanto é tempo, enquanto é dia. Nós estamos encarnados na Terra com alguma lucidez. Nós estamos na nossa melhor versão, para trás piora. Nossas encarnações pregressas, a situação vai ficando pior. Nossos erros, nossos delitos, nossa inconsciência criminosa, nossos chutos de baldes. Nós estamos na nossa melhor encarnação. Tanto em termos de despertamento consciencial, de lucidez, das instruções que estão sendo derramadas na nossa direção, dos alertas que Jesus faz chegar até nós. Vamos aproveitar, vamos nos amar, pedir a Jesus um coração que ame a si mesmo, que deseje vencer as próprias sombras, fazer as reformas morais de que necessitamos. Porque esse desejo, essa vontade firme de amar, de acertar, de avançar, vai nos permitir acolher a gente mesmo do jeito que a gente é, nos perdoar, trabalhar a nossa reforma moral, o nosso aprimoramento, para a gente tendo força de vencer nossos vícios, porque vícios todos nós temos, que difere de acordo com a mazela de cada qual, para que eu consiga ir vencendo meus vícios, minhas sombras, aproveitando que nós estamos na carne, mesmo que às vezes você esteja numa situação aparentemente sem saída, há saída, porque embora a gente não possa voltar atrás para fazer de novo o que a gente fez até aqui, eu posso começar agora e fazer um novo fim, como Chico paragrafava. Nesse sentido que Jesus vai dizer: eu vim lançar o fogo sobre a terra, que deseja senão que ele se acenda, eu devo ser batizado com batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Então Jesus vai trazer, é fogo, é o fogo dessa vontade nobre. Jesus sentia apressado que isso se cumpra.
que é essa chama que nos consome da vontade de melhorar, de aproveitar a nossa vilegiatura com o bem. Não permitamos que o mal avance pela nossa mão, pela nossa palavra. Não aceitemos que a sombra continue nos usando para chegar num terceiro. Jesus está empenhado na nossa mão. Vamos cortar a calúnia, a inclemência, o rancor. Vamos substituir nossos sentimentos pelo ânimo, pelo labor, pela paz, pela fé, esperança, caridade. Vamos nos nutrir de sentimentos elevados. Porque à medida que a gente vai cortando pela raiz a nossa sombra, a gente vai sendo fortalecido. E todos nós podemos fazer isso. Jesus confia em nós. Ele abriu a terra para nós, para que a gente viesse para cá pedir trabalho, porque Ele confia na nossa capacidade. Jesus nos ama muito. Ele acredita em nós. Que nós somos capazes de fazer as reformas que a gente precisa. Que a gente vai dar conta de sair. Que seja a nossa primeira encarnação melhor do que a gente entrou. Por isso que é o momento de nós fazermos. Visto que, do instante em que nós fizermos essa proposta, nós vamos poder ir intensificando nossa luz, aprimorar o uso do nosso tempo para o bem. Porque ou a gente intensifica ou a gente perde. Prefiramos viver na maior das provações, como o Sr. Emmanuel traz, a cair na estrada larga das tentações, das provocações, das perturbações que nos atacam a todo momento nas nossas vulnerabilidades, no nosso tendão de Aquiles, no nosso telhado de vidro. Então, é realmente tomar a proposta de Jesus que está diante de nós, nos consolando e nos convidando e nos capacita. Se nós realmente desejarmos, Jesus nos capacitará. Eu precisarei elaborar, me esforçar nessa direção e por isso façamos isso enquanto é tempo. Nós temos capacidade para isso, senão Jesus não teria confiado em nós, não teria nos convidado para vir para a terra, não teria nos dado trabalho aqui com Ele. Então confiemos em Deus, confiemos em nós mesmos, colocando no papel as nossas conquistas, para que a gente possa perceber as coisas boas que a gente já pôde realizar até aqui e olharmos para o além. Renunciando a nós mesmos, tomando nossa cruz e intemerados, sendo fiéis à proposta de Jesus, podermos seguir após Ele, vencendo a nós mesmos e como Ele vazou, colocar a luz sobre o candeeiro, para que ela possa iluminar distante. E isso signifique a multiplicação das nossas habilidades pelo bom uso que teremos feito delas.